Bem-vindo ao canal Olhando o Mundo com a Sociologia. Hoje iniciamos uma série de vídeos para a resolução das atividades dos planos de estudos tutorados da Rede de Ensino de Minas Gerais para o terceiro ano do ensino médio. Mas se você não é aluno da Rede Mineira, não tem problema. Tudo que a gente for debater e discutir aqui faz parte da Base Nacional Curricular Comum, ou seja, são temas que caem no Enem. O tema de hoje chama-se Raça e suas transformações. Será uma aula onde nós vamos debater a construção do conceito de raça do ponto de vista da sociologia. Debateremos temas como etnocentrismo, democracia racial e as teorias do evolucionismo e darwinismo social. Agora eu vou te chamar para tirar o pet do papel. Vem comigo! Raça, origens e transformações. O encontro a partir do século XV entre europeus colonizadores e as sociedades das Américas, da África e da Ásia marca o nascimento da sociedade moderna tal como a conhecemos hoje. A busca ávida por riquezas e poder levou os europeus a entrarem em contato com uma diversidade de sociedades muito diferente das deles. Por séculos, essas diferenças inspiraram debates calorosos, inclusive religiosos, a respeito da humanidade dos povos colonizados e escravizados. Seriam eles tão humanos como nós? Ou seriam animais? Teriam eles almas? Seriam eles amaldiçoados? Perguntariam-se os invasores. É apenas no século XIX, com o estabelecimento da ciência moderna, que começaram as tentativas mais científicas dos agora grandes impérios europeus, em explicar as diferenças dos povos da Terra. Duas teorias principais viraram moda na época: o evolucionismo e o darwinismo social. O evolucionismo defendia que as diferenças entre as sociedades mais simples dos povos colonizados e as mais complexas dos povos europeus podiam ser explicadas pelos seus distintos graus de evolução. Essa teoria classificava os povos em uma escala de 3 estágios: selvageria, barbárie e civilização. O principal critério dessa escala era o nível de progresso tecnológico de cada sociedade. De forma parecida, o darwinismo social classificava os povos em mais e menos evoluídos, mas construía argumentos biológicos defendendo que as diferentes características físicas dos povos do mundo determinavam diferentes capacidades intelectuais e morais entre eles. Essas teorias posicionavam os europeus brancos no topo da escala evolutiva e biológica da humanidade. É justamente nesse contexto que surge a noção de raça. Nesse primeiro momento, o conceito é utilizado pelos europeus não só para explicar as diferenças, mas para criar uma hierarquia racial entre os povos. Ao considerar os brancos como a raça superior e mais civilizada do mundo, essas teorias justificavam a dominação, a exploração e o extermínio colonial dos povos pelos europeus. Isso tudo, claro, camuflado pelo discurso de que era um dever moral do homem branco civilizar os povos selvagens e bárbaros. A missão civilizatória era o fardo do homem branco. Esse modo de compreender as diferenças gerou preconceitos e estereótipos sobre as populações dominadas, vistas como feias, atrasadas, inferiores, preguiçosas, perigosas e intelectualmente incapazes. E no Brasil? Nessa mesma época, a classe dominante brasileira e seus homens de ciência eram influenciados por esse conjunto de teorias, também conhecido como racismo científico, e buscavam explicar a realidade nacional. Ora, e qual era essa realidade? O Brasil havia sido o maior importador mundial de escravizados africanos dos últimos 300 anos, sendo também o último país a abolir a escravidão em 1888. Sua população era significativamente indígena, preta e mestiça. Ou seja, para as elites brancas, oligárquicas e escravocratas,
que acreditavam na hierarquia racial, a presença predominante dessas raças inferiores no Brasil representava um obstáculo para o progresso da nação. A teoria da eugenia, também integrante do racismo científico, foi defendida pela elite e seu Estado. Essa teoria defendia a separação das raças, a ideia de que sua mistura trazia decadência racial e social e de que havia necessidade de um melhoramento genético da população. Com isso, o Estado passou a implementar políticas eugenistas de branqueamento da população. A política de imigração de europeus, principalmente italianos e alemães, foi uma das mais famosas políticas eugenistas. Essa política apresentava duas faces. Ao mesmo tempo que o Estado incentivava ativamente a vinda dos europeus brancos, por omissão, ele não promovia nenhuma política de integração da população preta e mestiça recém-liberta, dificultando as suas condições de sobrevivência. Os avanços nas ciências, e sobretudo nas ciências sociais na primeira metade do século XX, promoveram uma drástica transformação na compreensão do conceito de raça. A biologia estabeleceu que não existiam raças distintas, mas apenas uma raça humana. Mas o que então tornava as sociedades humanas tão diferentes umas das outras? Sua cultura. Agora, entendia-se cultura no plural. Existia uma diversidade de culturas no mundo. Essa compreensão permitiu enfraquecer a ideia de hierarquia racial tão útil para a dominação colonial. Vigorava agora a ideia do relativismo cultural, ou seja, de que na diversidade cultural, cada cultura tinha sua luz própria e de que não era possível classificar uma como superior ou outra como inferior. A crítica ao racismo científico era de que ele era etnocêntrico. O etnocentrismo acontece quando uma sociedade usa os valores de sua própria cultura para julgar culturas de outras sociedades. Foi exatamente o que os europeus fizeram com as outras sociedades por séculos. Julgaram-nas como atrasadas por não serem parecidas com as deles e por não terem as mesmas tecnologias industriais. O relativismo cultural também influenciou as explicações sociológicas sobre a sociedade brasileira. Gilberto Freire foi um antropólogo que influenciou bastante a transformação da noção de raça no país. Em sua obra Casagrande-Senzala, ele afirmava que a colonização portuguesa havia tornado o Brasil um país menos racista que os outros. O fato de Portugal ter sido ele mesmo, por séculos, colonizado por mouros, pela cultura árabe, tornava-o um país mestiço. Com isso, a colonização portuguesa teria sido menos racializada e mais propensa à miscigenação. A miscigenação seria, para Freire, algo positivo, uma vantagem civilizatória do Brasil. Aqui, as três culturas, indígena, africana e portuguesa, teriam se encontrado e contribuído ricamente para a construção da cultura nacional. Característica marcante do Brasil seria, então, manter relações raciais harmônicas, sem os conflitos abertos que existiam em países como os Estados Unidos ou a África do Sul. Freire interpretou o Brasil como uma espécie de paraíso racial. O trabalho de Freire foi tão marcante para a explicação do Brasil que acabou gerando a noção de democracia racial. Aqui não teríamos grandes problemas de ordem racial e todos os grupos raciais viveriam em paz e misturados. A ideia de democracia racial acabou se tornando uma ideologia nacional do discurso oficial do Estado e amplamente compartilhada pelo senso comum brasileiro até os dias de hoje. Ainda assim, é público e notório que a discriminação racial continua a existir, potencializando todas as formas de desigualdade no país. Como pode uma sociedade se ver como uma democracia racial e, ao mesmo tempo, perpetuar o racismo? E você? O que você pensa sobre isso? Muita coisa a gente aprendeu agora nesse vídeo, né? Aprendemos, por exemplo, que o etnocentrismo é uma forma de observar as culturas utilizando a valorização da nossa e desvalorizando as outras culturas. Tivemos também a noção
que a ideia de democracia racial é um mito, ela não existe e nunca existiu no Brasil. Vamos fazer agora as atividades propostas. Vamos a elas. A visão sociológica do relativismo cultural, surgida no século XX, firmou a ideia de que existem no mundo várias culturas diferentes, mas de igual valor entre si. O que é melhor ou correto para um indivíduo depende sempre da sua cultura. As situações da imagem ao lado apresentam qual fenômeno sociocultural relativizado pela sociologia atual? A. Etnocentrismo. B. Genocídio. C. Imperialismo. D. Sincretismo. E. Colonialismo. Bem, pessoal, como a gente olhou aí na figura ao lado, o que ela está representando? Num primeiro momento, existem dois homens louvando alguma religião, uma imagem, e outros dois homens de cultura diferente observando e achando graça daquela atitude que eles estavam tendo. Na outra figura, logo abaixo, esses homens trocam de posição. E aí a gente consegue perceber que a atitude de todos eles é a mesma atitude, o que muda é a cultura. Quando nós vamos analisar cada uma das alternativas propostas, nós podemos dizer sem medo de errar que a alternativa correta é a letra A, etnocentrismo, ou seja, observar a cultura alheia de maneira inferiorizada em relação à sua própria cultura. Vamos agora para a segunda atividade? A sociedade brasileira largou o negro ao seu próprio destino, deitando sobre seus ombros a responsabilidade de reeducar-se e de transformar-se para corresponder aos novos padrões e ideais de homem, criados pelo advento do trabalho livre, do regime republicano e capitalista, extraído de Florestan Fernandes, a integração do negro na sociedade de classes. O trecho acima refere-se ao fato de que logo após a abolição da escravidão, em 1988, o Estado brasileiro não promoveu a educação e a absorção do contingente de negros e mestiços libertos ao mercado de trabalho livre, que foi ocupado pelo contingente branco de imigrantes europeus. B. Os negros e mestiços libertos rapidamente foram acolhidos e contratados como trabalhadores livres e assalariados pelo Estado brasileiro. C. O sistema de cotas raciais foi imediatamente implementado pelo Estado brasileiro para integrar os libertos à sociedade e acabar com a desigualdade social e racial do país. D. Os libertos conseguiram autonomamente contornar a exclusão social promovida pelo Estado brasileiro, reeducando-se para assumir profissões de prestígio e bem pagas. Nessa atividade, o que a gente está precisando aqui compreender? Fazer uma conexão com a nossa realidade, né? De fato, o que a gente observa é que após a abolição da escravidão, e como também nós vimos no vídeo, não houve nenhum incentivo à população negra para sua inserção no mercado de trabalho. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Não houve, em nenhum momento, nenhum incentivo do Estado para a absorção de toda essa população para o mercado de trabalho. Sempre quando você for observar uma atividade de múltipla escolha e tiver um pouco inseguro em responder a sua questão, faça o seguinte, vá por eliminação. Todas essas questões aqui a gente consegue fazer dessa maneira. Beleza, pessoal? Na semana que vem a gente se vê. Um abraço!